Boa tarde. Você dá uma baixada aí que já falou a beleza. Está melhor assim? Eu vou ensurdecer vocês aqui, tá? É sempre um grande privilégio vir a qualquer casa espírita, principalmente falar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós sabemos que Jesus, o Espírito mais perfeito que nós conhecemos, né, que nós tivemos notícias, pelo menos no nosso orbe terrestre, nunca nos traria qualquer palavra ou qualquer ensinamento que não fosse para o nosso bem. Eu acho que isso é uma coisa de consenso de todos nós, né? Então, Ele quer o quê? Ele quer o nosso bem, a nossa elevação, a nossa chegada à plenitude espiritual, que ainda demora um pouquinho, mesmo sendo grandes seguidores dele, ainda vai demorar. Então, todas as vezes que a gente vem e escuta alguma palavra dele, nós temos que estar alegres, porque é uma boa nova. O Evangelho é a boa nova. E através das palavras do ensinamento de Jesus, nós temos que nos sentir felizes. Porque Jesus era um espírito feliz, é um espírito feliz. Então, todas as vezes que nós viemos em qualquer casa, nós temos que ter em mente isso. Que bom! Estamos aqui hoje para receber mais uma boa notícia, mais um bom ensinamento do nosso Mestre Jesus. Esse tem que ser a nossa convicção interna. Então, quando eu venho sempre para uma casa, eu venho sempre com muita alegria. Mesmo estando frio, como está hoje, né? E outro dia eu estive aqui nessa casa à noite, também estava extremamente frio, e eu fiquei muito feliz porque ela estava lotada também. É prova que nós estamos colocando nosso objetivo de vida, nossos ensinamentos, nosso aprendizado, como uma coisa muito importante na nossa vida. Então, hoje eu vim falar de um tema que eu considero um dos centros do nosso ensinamento, que sem ele nós não vamos chegar à perfeição moral, sem ele nós não vamos chegar no reino de Deus, sem ele nós não vamos ser felizes e nós não vamos estar em paz, mesmo vivendo nessa vida de provas e expiações. Mas antes de falar desse tema, eu queria fazer uma colocação. Quando a gente vai num espetáculo, a gente vai lá por causa de um autor, ou por causa de um personagem, alguém que vai interpretar e que a gente gosta muito. Então a gente paga um valor X, né? Às vezes bem caro, porque a cultura do Brasil é cara, e nós vamos observar, vamos ver, vamos interpretar, vamos conhecer a história. E normalmente quando a gente termina, o que acontece conosco, nós aplaudimos. Nesse aplauso a gente está dizendo assim: foi muito bom te ver, foi muito bom estar aqui, valeu a pena cada centavo que eu dispor. Não é isso que a gente pensa, que a gente faz? Então eu já vou pedir para vocês uma coisa diferente. Para que a gente tenha uma grande salva de palmas, ele não precisa, mas eu vou pedir ao Criador de toda a vida, o princípio de todas as coisas, nosso Deus. Graças a Ele nós estamos aqui. Sinceramente, eu nunca vi alguém pedir palmas para Deus, mas eu gostaria de pedir isso porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer em reconhecimento da nossa vida, ok? Isso chama-se gratidão. Não é sobre gratidão que eu vou falar, é reconhecer o que Ele fez, o que Ele faz em nossa vida, tá bom? E esse mesmo Deus, que é o princípio de todas as coisas, como diz o livro dos Espíritos, causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo, um dia quis criar esse planeta, quis criar o nosso universo. E aí tinha uma pessoa, um espírito já de tamanha elevação, que depois nós chamamos de mestre, que falou assim: aquela turma para deixar que eu cuido, que foi Jesus. Então Jesus veio aqui fisicamente há 2016 anos atrás, mas segundo se sabe, estava desde o início da nossa criação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, e ele veio com o propósito de nos instruir, de nos ajudar. Então ele veio aqui e já dizia ele que quem o via, via o Pai, porque ele fazia aquilo que o Pai gostaria que fosse nos ensinados. Então nós temos que acreditar diante daquilo que ele falava, que tudo que ele nos ensinou é vontade de Deus que nós aprendamos. E aí ele vem cumprir o seu processo aqui na materialidade, para nos deixar todos esses maravilhosos ensinamentos. E ele é condenado à morte, como todo mundo sabe, colocado no madeiro, ao lado de 2 ladrões,
ápice daquele seu sofrimento, daquela sua dor física, ele olha para aquela humanidade representada por aqueles soldados, pelas algumas mulheres piedosas que estavam lá, por João Evangelista que estava lá. Ele olha para tudo aquilo e diz assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É sobre perdão que eu vou falar hoje. É sobre essa instrução que Jesus nos disse no momento da derradeira dor física dele, quando ele lembra de nós, das nossas limitações, para dizer que nós tenhamos que perdoar a todo mundo. Se eu perguntar para nós aqui dentro se alguém tem problema de perdão, levante a mão. Eu acho que ninguém vai deixar de levantar a mão. Estou errado? Tá? Por quê? Porque isso é muito forte na nossa vida. Então hoje nós vamos passar alguns exemplos, porque o Ronaldo não quis me dar 2 horas de palestra. Então ele falou: você só tem 30 minutos. Eu falei: Ronaldo, dá para fazer um seminário sobre perdão e ainda nós vamos falar uma partezinha. Nós vamos dar alguns exemplos, falar algumas coisas da importância desse perdão. Porque as pessoas que vivem sem perdoar, elas nunca estão em paz. Nunca. Elas estão magoadas, estão chateadas, não conseguem fechar os olhos e dormir em paz. Não acontece isso. Jesus nos dizia o quê? Quem que a gente deve perdoar? Quem? Todos. Perguntado um dia quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas, ele responde 70 vezes 7. Que em hebraico, em latim, queria dizer sempre. Ou seja, nós temos que perdoar todas as pessoas sempre. Uma vez Chico era uma pessoa maravilhosa, mas tinha uma simplicidade muito grande. E a evolução dele deveu-se sim também, é lógico, ao seu esforço, mas também ao Emmanuel, que dava orientações, sábias orientações para ele. Um dia uma mulher chegou para ele e falou assim: Chico, quantas vezes eu tenho que perdoar meu marido? Meu marido chega quase todos os dias em casa bêbado e ele me bate frequentemente. Quantas vezes eu devo perdoá-lo? Aí Chico ouve a voz em Emmanuel e diz assim: 70 vezes 7. E ele responde para a mulher: olha, você tem que perdoar teu marido 70 vezes 7. Ela fez uma continha rápida e falou assim: bom, eu estou há 30 anos casado com ele, ele me bate 3 vezes por semana. Ah, Chico, eu já perdoei 490 vezes. Aí Chico ficou meio sem saber o que falar, né? Porque aí Emmanuel disse para ele: fala para ela que é 70 vezes 7 cada erro. E ele vai e fala para a mulher. Aí a mulher responde: mas Chico, então isso é sempre. É sempre. Devemos perdoar sempre. E Jesus ainda vai nos dizer o seguinte: que nós devemos perdoar todo mundo, principalmente os nossos inimigos. Ele não dizia assim: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Orai por aqueles que vos perseguem. Então ele não estava dizendo que nós tínhamos que perdoar só aqueles que são nossos amigos, pessoas queridas, aquelas pessoas que estão sempre ao nosso lado e por uma razão qualquer erram com relação a nós, ou pelo menos esse é o entendimento que a gente tem. Ele está dizendo para nós que nós temos que perdoar sempre. E orar pelas pessoas que nos fazem mal é muito difícil. Eu pelo menos tenho essa dificuldade, eu não sei se vocês têm. Nelson Moraes, que é um palestrante espírita, uma pessoa que eu gosto muito, e é um psiquiatra, psicólogo, melhor dizendo, ele conta a história que um dia ele estava passando pelo corredor da casa dele, e o filho dele estava chorando num canto. Filho com 22, 23 anos de idade. E ele chega até o filho dele e pergunta o que tinha acontecido, e esse garoto lhe diz o seguinte: pai, eu estou há 4 anos numa empresa, a minha chefe todos os dias me perturba, todos os dias ela me tira do sério, eu estou pensando em desistir, eu acho que eu vou sair dessa empresa. E Nelson Moraes, inspirado pelo mentor dele, diz assim: não faça isso, faça um exercício. Quando você chegar à noite em casa, relembre, lógico, de todos os seus problemas, suas dificuldades, mas reza por ela. Pede a Deus que o ilumine,
Peça a Deus que ela seja mais bondosa, seja justa. Porque se você está passando por essa dificuldade em relação a ela, isso é um aprendizado. É uma forma que a vida está te mostrando para que você aprenda alguma coisa que seja útil. Por isso que a gente diz que quando nós tivermos algum problema, a gente não tem que perguntar por que esse problema, mas para que esse problema? Para que me serve? Qual é a orientação que esse problema me está dando? E esse garoto começou todas as noites a fazer uma oração para o chefe dele, dizendo assim: não sei porque acontece, eu acho que eu não tenho força para mais um dia, mas Deus, me ajuda, ora por essa pessoa, estou orando por essa pessoa, eu quero que ela esteja bem, ela esteja em paz. E ele foi fazendo isso, e é um exercício difícil. Vocês pensem agora numa pessoa, que é aquela pessoa que a gente brinca e que diz que não desce, aquela pessoa que você pudesse evitar de ter com qualquer tipo de contato, você deveria evitar. O seu bom senso diz: eu não quero mais ter relação com essas pessoas. Mas às vezes essa pessoa é um chefe, às vezes essa pessoa é o pai, é um filho, é a esposa, é o marido, é uma vizinha. Como que a gente reagiria? Nelson Moraes explicou: orem por elas. E esse garoto, ele foi orar. Ele começou um dia, dois, no 10º dia em diante, ele começou a perceber que começou a ser menos penoso ele fazer oração por ela. Ao final de 6 meses, o filho chega para o pai e fala assim: pai, deu certo. Aí ela está mais bondosa, pai. Ela está me tratando com educação. Ela está me ajudando até a ser promovida. Ele ficou na empresa 10 anos ainda, com ela como chefe. Depois ela saiu, foi para um outro lugar. E ele diz, esse garoto hoje com mais de 35 anos, ele diz que ele agradece a Deus pela instrução que o pai dele deu naquele momento, porque à medida que ele começou a orar, ele começou a aceitar do jeito que ela é. Nós não somos perfeitos, nós somos diferentes, cada um tem um estágio diferente. Essas pessoas que Deus permite que estejam na nossa vida, e nós acreditamos que esse Deus de amor é justo, nós temos que entender que elas têm algum sentido de elas estarem ali. Não estão de graça, o acaso não existe. Se elas estão ali no nosso meio, é porque algum significado para a nossa evolução existe. Às vezes a gente passa por dificuldades, às vezes a gente passa por problemas, e a gente vem questionando a Deus, dizendo assim: Deus, eu não mereço isso que está acontecendo. Desculpa, merecemos. Porque se nós acreditamos no autor da vida como sendo Deus de amor e justo, nós temos que acreditar que Ele jamais permitiria que algo acontecesse que nós não tivéssemos que passar. Às vezes a gente fica bravo com uma pessoa que nos provoca uma situação ruim, e a gente às vezes fica muito nervoso mesmo, mas se nós pensarmos que nós temos que passar por aquele fato, nós temos que entender que se não fosse aquela pessoa, teria sido outra. Porque o resgate é nosso, nós pedimos isso quando nós estamos na espiritualidade. Nós, como estávamos lá, sabendo das nossas deficiências, dos nossos erros, dos nossos débitos, eu falo débitos contábeis e espirituais, nós pedimos para pagar por isso. Eu sei que não é fácil a gente aceitar isso, não é? Vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não concordem comigo, mas eu vou falar. Eu fui para a casa espírita, gasta a um obsessor. Quem nunca veio para uma casa espírita por causa do obsessor? Porque o obsessor é aquele sujeito, ou aquele espírito que nos perturba, é aquele que nos tira do sério, e nossa consciência, sendo uma consciência boa, a gente não aceita entender que aquilo ali não é bom para nós. Então nós vamos buscar respostas. Então o que a gente faz? A gente vem para a doutrina espírita, a gente vai para uma outro tipo de religião. Nós vamos nos aproximar, tentar se aproximar de Deus. Por quê? Porque a vida nossa não está boa, nós estamos sendo incomodados. Então eu sempre brinco que o obsessor é o nosso personal trainer da espiritualidade. Ele que nos ajuda a sermos magros espiritualmente. A fazer a coisa certa, a gente se cuidar. Ah, mas eu não tenho obsessor. Todos nós temos obsessores. E vou falar mais para vocês, muito mais que um. Divaldo Pereira Franco teve um obsessor durante 40 anos. 40 anos.
Só que esse obsessor, que ele sabia que estava próximo dele, não fazia nada com ele. Por quê? Porque ele não estava na sintonia desse obsessor. Ele estava ali do lado dele, mas não lhe preocupava. Porque o problema não é a gente ter 10, 15, 20 obsessores. O problema é a gente entrar na sintonia deles. Tem obsessores que são voltados ao excesso de comida, ao excesso de bebida, ao excesso de sexo, a todos os excessos possíveis. Quando você entra nessa linha, você faz sintonia com esse obsessor. Divaldo nos conta que um dia ele estava lá na Casa do Caminho em Salvador e jogaram uma lata de lixo uma criança negra. E eles não podiam pegar mais ninguém. A casa estava hiperlotada. E aí chamaram Divaldo, ele foi lá até a entrada, ele viu aquela criança machucada. Ele falava assim, venha, venha, venha. Ele catou ela no colo e se apegou. E falou assim, você vai ser minha filha. Nesse momento, aquele obsessor de 40 anos aparece na frente dele. E ele diz, Divaldo, eu estou aqui há 40 anos tentando me atormentar a vida, porque em encarnações anteriores você me fez muito mal. E hoje eu vou te largar. Sabe por quê? Porque essa menina que você está acolhendo com tanto amor como sendo sua filha, foi minha mãe. E o seu gesto de amor vai fazer com que eu te deixe. E Divaldo fez aquela criança, deu tudo o que ela precisava. Quando ela chegou aos 24 anos, ela engravidou. E ela teve um menino. Quem era esse menino? O obsessor de 40 anos de Divaldo Pereira Franco. Então ele passou a ser avô do obsessor dele. O escudo fica bonito. Né? Então ele nos conta isso, e eu estou contando isso para vocês agora, para que vocês possam entender que dentro da natureza de Deus, nada acontece por acaso. Aqueles que nos fazem sofrer hoje, na realidade, estão pedindo resgate de coisas que nós já fizemos para eles em outras encarnações. Estão querendo a justiça disso, tá? E nós temos que aproveitar aquelas pessoas que estão do nosso lado hoje, aquelas pessoas mais difíceis, para esse resgate. O mesmo Divaldo, ele conta numa palestra que ele estava conversando num simpósio, e a hora que ele acabou, veio uma mulher muito feliz. Ele falava assim, ela era contagiante de felicidade. E ele perguntou para ela assim, mas por que você está muito feliz? E ela respondeu, sabe o que é, Divaldo? O meu marido morreu a semana passada. Ele ficou olhando para ela e falou assim, nossa, eu quero conhecer essa mulher. Essa mulher deve ter uma espiritualidade fantástica, né? O marido morreu, ela está alegre, tão feliz. E ele, diz ele, né, caiu uma besteira de perguntar, e falou assim, mas olha, eu vejo que você deve ter uma espiritualidade elevada, né? Como é que você suportou a perda desse marido? Quantos anos vocês viveram junto? Ela falou, 50 anos. Durante 50 anos eu aguentei o desgraçado. Ela falou assim, agora ele foi embora. Aí Divaldo ficou sério, triste, olhou para ela e disse assim, olha, eu perdi 50 anos de oportunidade de um resgate com essa pessoa. Sabe o que vai acontecer na próxima encarnação? Ele vai rodar de novo. Então olha a importância da gente ter uma boa relação e exercer o perdão nas nossas relações. São nos dadas imensas oportunidades de nós espetarmos através do amor essa reconciliação, de nós pagarmos os nossos débitos. Nós temos que passar por isso. Então os obsessores, nós temos que orar por eles. Aquelas pessoas difíceis, aquelas pedras que a gente diz que são as pedras do nosso caminho, nós temos que agradecer a Deus por eles. Então todas as vezes, e eu sei que isso não é um exercício fácil, tá? Todas as vezes que nós tivermos uma situação dessa, nos perguntemos para que ela acontece. E sem resignação, acreditando que Deus permite que é o nosso bem, vamos orar por aquele obsessor. Vamos orar por aquela pessoa que é o nosso mestre e está nos trazendo algum tipo de ensinamento. Porque se a gente não conseguir passar por isso, ao exemplo daquela mulher, volta, e às vezes volta pior, porque o nosso débito é maior. Nelson Moraes, esse psiquiatra que eu estava falando para vocês, ele nos conta a história de uma mulher
que chega até o consultório dele, bastante nervosa, né? E ela fala que ela estava casada há uns 10 anos, e por questão de condições financeiras, ela teve que morar numa casa do fundo da casa da sogra dela. E que ela tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a sogra. Porque a sogra, todas as vezes, ia dentro da casa dela e tentava intervir. Olha, você não pode lavar, colocar tais produtos na roupa do meu filho, você não pode fazer tal comida com muito sal, pouco sal, porque ele não gosta desse tipo de coisa. Então ela acabava tendo uma intervenção e ela ficava assim irritada. Aí ela foi procurar o psicólogo exatamente para que ele desse uma solução. Só que com a sorte dela, ou com o azar dela, caiu na mão do psicólogo espírita. E ele aconselhou para ela fazer a mesma coisa que ele teria aconselhado uns anos atrás para o filho dele. Explicou que nada nos acontece por acaso, que tem um sentido de estar ali. E ela, no início, ela redarguiu e falava assim, não, mas a gente está querendo comprar uma casa e as coisas não dão certo. A gente tenta comprar um determinado apartamento, o financiamento não sai, meu marido perde o emprego, essas inseguranças e tal, e nós somos obrigados a continuar morando lá. Aí ele faz o mesmo conselho, ore por ela, começa a rezar por ela, agradeça primeiramente porque ela é mãe do seu, ela que gerou a vida do seu esposo. Olha que grande mérito ela tem. Procure entendê-la que ela só quer o bem do marido. Ela provavelmente ela não quer seu mal, ela quer o seu bem, mas ela quer o bem primeiramente do filho dela, porque antes dele ser seu marido, era o filho dela. E ela acostumou, ele cresceu dentro daquilo que ela acredita que seja correto, tipo de educação, alimentação, forma de cuidar da roupa. Ela falou, você sabe que vai ser difícil, né? Ela falou, eu sei, mas ora por ela. E ela foi embora. Passados uns 4, 5 meses, ela voltou novamente com ela e falou, olha, eu queria te dizer, lembra aquele assunto que eu comentei da minha sogra, que eu tinha muita dificuldade de lidar com ela? Eu falei, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer com a minha sogra. A minha sogra agora me adora. Ela não sai de casa. Ela faz uma comida, ela quer dividir a comida com a gente, ela senta lá para conversar. Eu falei assim, eu estou quase dizendo que eu amo minha sogra, né? Eu falei, eu não sei mais o que fazer. Ele falou, você agradece a Deus, continua agradecendo a Deus, continua orando por ela. Conta Nelson que depois desse acontecimento, dela ter conseguido estabelecer uma relação de amor com a sogra dela, 4 meses depois eles conseguiram comprar uma casa. Aí ela veio até ele e falou assim, pô, agora eu consigo comprar a casa e agora que a minha relação está tão boa com a minha sogra, ele falou, porque você tinha que passar por aquilo. A partir do momento que você passou por aquilo, você se libertou, as coisas se abriram, os seus objetivos de comprar a sua casa estão sendo realizados. Percebe como o perdão, ele bloqueia-nos? A gente não se sente bem sem perdoar. Diz o psicólogo que quando a mágoa entra no nosso coração pela frente, a infelicidade sai por trás. A felicidade sai por trás. Porque não dá para conviver. Onde tem mágoa, não tem felicidade. Onde tem falta de perdão, Deus não está presente. Uma escritora evangélica, outro dia veio um vídeo dela, ela falou assim, eu perdoo porque eu sou inteligente. Talvez não sou tão boa quanto eu deveria, mas eu perdoo porque eu sou inteligente. Por quê? Porque eu quero que Deus esteja dentro da minha vida. E Deus não vai estar se eu tiver sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor. Ele não vai estar presente. Então ela dizia que pelo menos por uma questão de inteligência, perdoemos para podermos viver em paz, para ter uma vida tranquila e uma vida saudável. A ciência hoje nos explica, junto com a medicina, que a maior parte das doenças que todos nós temos são de origem emocionais. Elas são originárias de pessoas com mágoa, ressentimento, inveja, egoísmo. Ou seja, todas as vezes que nós alimentamos coisas que não são boas, aquilo faz mal fisicamente para nós. Uma das doenças mais combatidas hoje em dia é o câncer. O câncer é
um vírus que come você por dentro. O que a mágoa faz? O que o ressentimento faz? Te aperta por dentro, te machuca por dentro. Então, por uma questão de inteligência, pelo menos, pessoal, vamos perdoar. Mas perdoar com amor, com sinceridade, com honestidade, para a gente ser feliz. Tudo bem? Tá? Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Dá para falar aqui mais umas 2 horas, mas exemplos não faltam. Eu acho que cada um dentro da sua vida tem um monte de exemplos para dar. Tenho certeza que tem várias pessoas que poderiam dar exemplos magníficos de estarem aqui. Né? Então eu agradeço aí pela atenção, agradeço pela espiritualidade dessa casa, né? Tão bondosa de nos proporcionar essa oportunidade, o Ronaldo que faz a loucura de estar convidando sempre a gente. E agradecer ao meu mentor também. Porque imagine que vocês estão aqui hoje ouvindo há 30 minutos. O meu mentor me ouve o dia inteiro. Ele deve ter uma paciência danada. E eu queria ser muito grato a ele também. Muita paz para vocês, tá? Obrigado.